As pessoas gostam muito de privilégios. Quem gosta aqui de privilégios, queridos? Vocês gostam de privilégios? Nós temos um grupo de pessoas no nosso país que são os nossos representantes junto ao governo federal, que são deputados e senadores. E esses homens, irmãos, eles têm muitos privilégios. Vocês sabem. Alguns deles, os irmãos já fazem ideia que são subsídios, um salário, um bom salário. Tem também subsídios, cotas parlamentares para despesas de passagens aéreas, combustíveis, alimentações, auxílio moradia, verbas indenizatórias, recursos de gabinetes, assessores públicos e muitas coisas. Muitos privilégios. E isso sem descontar nada no salário. Irmãos, João hoje, ele fala de um privilégio que é maior do que todos esses. E que esses homens, muitas vezes, desprezam, boa parte deles, desprezam, o mundo despreza. Porque, irmãos, João vai falar hoje sobre a bênção de sermos adotados por Cristo, sermos chamados filhos de Deus. Essa é uma bênção, queridos, e um privilégio que somente aqueles que creem têm, só. E esse privilégio não se pode comprar nem com ouro, nem com prata, nem com absolutamente nada que o mundo possa oferecer. Esse privilégio, como no texto de Efésios que lemos na introdução, ele é concedido pela graça de Deus em Cristo Jesus somente. Somente em Cristo Jesus ele pode ser recebido. Irmãos, nós olharmos para os versos anteriores agora, no capítulo 3, na verdade, começando um pouco antes aqui do capítulo 3, nós vimos na semana passada, no versículo 28, que João agora ele muda nesta sessão, que começa do versículo 28 e que vai até o versículo 6, que nós lemos hoje. Essa sessão, que é marcada pela expressão filhinhos, ela vai até a outra expressão, que começa no versículo 7, e que marca aqui agora uma abordagem que fala não mais de uma prática ou dos testes que ele estava colocando, mas que ele fala agora mais voltado ao novo nascimento, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados pelo Senhor. E ele vai seguir nessa linha até o final da sua epístola. Então, João, na primeira parte da carta, ele passa alguns testes que os irmãos lembram. Já repetidas vezes nós falamos dos testes doutrinários, que era a doutrina dos apóstolos, a santidade e o amor que deveria acompanhar sempre a vida daqueles que eram cristãos. De forma resumida, esses são os 3 pontos, de forma geral, que João aborda no princípio dessa carta até o final do capítulo 2. Queridos, agora, João ele vai começar textos falando a respeito da vinda de Cristo, do novo nascimento e dos benefícios que isso traz para o cristão. O capítulo 3, ele começa essa nova sessão, que, como já disse, começou no versículo 28 do capítulo 2. E nós temos, queridos, aqui, a partir do verso 3, uma estrutura muito simples. O primeiro versículo fala a respeito da intensidade do amor de Deus. Da intensidade do amor de Deus. Os versos 2 e 3, nós veremos a certeza que temos desse amor. E, por último, nós vamos ver a incompatibilidade dos filhos de Deus com o pecado. Aqueles que foram chamados pela graça, é impossível que eles permaneçam constantes numa vida de pecado. E nós veremos e vamos discorrer um pouco a respeito desses 3 aspectos. Primeiro, a intensidade, meus irmãos. A intensidade e a singularidade do amor de Deus. João começa assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa é a primeira parte, ou a primeira expressão que ele utiliza aqui, irmãos. Vede.
É como se eles estivessem chamando aquelas pessoas, os seus ouvintes primários, assim, olhem para o amor de Deus. Olhem para o amor de Deus. E aqui, queridos, nós aprendemos já uma coisa a respeito daquilo que nós chamamos do Evangelho, que são todas essas bênçãos, essas graças que nós recebemos de Cristo Jesus. Queridos, elas são todas a respeito de Deus, do amor de Deus pelos seus filhos, da bondade e misericórdia que é transmitida através de todas essas dádivas que Ele dá. Redenção, propiciação, como nós vimos no capítulo 2, redenção, justificação e agora a adoção, adotados como filhos. Então, aqui nós temos que olhar para o amor de Deus como sendo algo singular. E é justamente isso que a palavra grande aqui no texto, ela transmite para os leitores. Porque não é a expressão que era comum utilizada para se referir às coisas grandes. É uma expressão diferente que traz a ideia de algo que vem de longe, algo distinto, algo estrangeiro, estranho, que não era comum. Então, não é algo grande, comum, é algo distinto, é algo singular. E aqui ele utiliza também o verbo concedido, nos tem concedido, que aqui transmite, meus irmãos, a ideia, ou essa expressão, ela está no tempo perfeito. Aqui, se os irmãos lembram do estudo bíblico da escola bíblica dominical, o tempo perfeito, no grego, ele significa que era uma ação feita, realizada, no passado completa, mas que tinha suas implicações ao longo. Não cessava. Ela não cessa. É uma ação no passado que traz implicações até os nossos dias. Ou seja, Deus ele nos amou, é um ato consumado, e o Espírito Santo nos transforma, e agora nós caminhamos como verdadeiros filhos de Deus, que somos partes agora dessa família celestial. Então, por isso, meus irmãos, ele usa essa expressão nesse tempo verbal. Então, essa palavra, ela nos ensina isso. Deus, então, queridos, ele nos ama de uma forma distinta. E Deus nos amou com a intenção de que fôssemos chamados de seus filhos. Por quê, queridos? Se os irmãos observarem todo o contexto geral do Evangelho, tudo que Deus ele proporciona para o seu povo é para transmitir a sua própria glória. O povo de Deus leva consigo a glória do seu Deus. Ele tem que levar aos perdidos a luz. Ele não foi chamado para simplesmente ser parte de uma família e ficar ali parado. Ele foi chamado para ser parte desse povo, tanto gentios como judeus, para levar o nome de Deus aos povos. Então, João, ele constantemente destaca o amor de Deus, mostrando que não é apenas uma ideia abstrata, mas é uma ação concreta que deve ser vivida pelos crentes, deve ser experimentada. O mundo, ele não conhece esse amor, irmãos. E ele continua no versículo dizendo, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo jamais conhece esse tipo de amor. Às vezes os homens te transmitem de uma pessoa para outra, ainda que de forma imperfeita, amor, afeto, carinho. Mas as pessoas, queridos, esse amor de Deus, que nós, povo do Senhor, desfrutamos, o mundo não pode provar. O mundo não pode apreciar esse tipo de amor. Esse carinho de quem um dia deu o seu próprio filho para que morresse por nós, que somos seres pecadores, criminosos e que merecíamos a condenação, morreu o justo no lugar dos injustos. Então, aqui, irmãos, quando João se refere à palavra mundo aqui, ele não está dizendo simplesmente as pessoas, mas ele está se referindo a como, naquela expressão que nós mencionamos
num estudo anterior, ele está se referindo àquele conceito de mundo que vive em rebeldia contra o Senhor, contra o sistema, não propriamente contra indivíduos particulares, mas contra o sistema. Esse sistema não prova desse amor. Então, meus irmãos, o mundo aqui é esse sistema de valores que não conhecem a Deus. Essa é a essência do Evangelho. O segundo ponto, queridos, a partir do versículo 2, nós temos a certeza do amor de Deus. E João vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, a partir do versículo 2, ele fala dessa implicação. Qual a implicação para nós? Como filhos de Deus agora, fomos adotados na família de Deus, ele revela o seu amor para conosco, agora nós somos filhos de Deus, e ele diz que agora, no presente, mas também no futuro aqui, ele fala que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, essa expressão ela tem implicações tanto no presente, que nós já somos filhos de Deus, mas também traz implicações futuras, escatológicas, de que um dia nós seremos também transformados e será revelado em nós algo muito maior. Então, nesse momento, no mundo, nós já somos filhos de Deus, mas nós também desfrutaremos de algo muito maior e muito melhor na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o novo nascimento ao qual aqui nós estamos se referindo, ao qual João está se referindo aqui desde o versículo 28 do capítulo 2, é esse nascimento que é espiritual, essa transformação que, meus queridos, é algo que precede a adoção. Ninguém que antes não foi regenerado, nasceu de novo, pode ser adotado na família de Deus. Não existe nenhum indivíduo que não seja nascido de novo, que faça parte do povo de Deus. E João, no Evangelho, no capítulo 1, eu quero que os irmãos abram comigo lá, vocês vão perceber que esse nascimento não é algo que nós, homens, podemos produzir, ou podemos simplesmente declarar que somos, mas é algo que vem do próprio Deus para nós. João, capítulo 1, os versos 10 a 13. Evangelho de João, capítulo 1, os versículos de 10 a 13, diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, aqueles que nascem de novo, aqueles que são regenerados e que são acrescentados a essa família na fé, são porque Deus os fizeram. Essa, meus irmãos, é a doutrina da eleição, da predestinação. Deus escolhe homens desde a fundação do mundo para serem seu povo. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, diz a mesma coisa, que não são homens escolhidos segundo a vontade do homem, mas segundo o beneplácito da vontade de Deus. Segundo o beneplácito da vontade de Deus, que eles escolhem em Cristo antes da fundação do mundo. Então, pessoas que agora são filhos de Deus, são porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo. E essas pessoas são aquelas que são seladas pelo Espírito Santo. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro também vai dizer algo semelhante sobre a regeneração. E ele vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então, aqueles que têm o novo nascimento, que fazem parte dessa família, eles são porque Deus os escolheu.
Além do novo nascimento, nós também, queridos, nesse ato glorioso do Senhor Jesus Cristo, nós experimentamos também a justificação, porque Deus ele resolve o problema do pecado através do seu Filho, obedecendo toda a lei, para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. E ele continua, queridos, o versículo 2, dizendo assim: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Irmãos, quando Cristo ele vier na glória com os seus anjos, será manifestado ou será revelado em nós aquilo que nós nunca experimentamos como seres limitados e pecadores que somos aqui. Acontecerá algo maravilhoso, que nós seremos a semelhança de Cristo. Corpos restaurados, corpos aonde o pecado não poderá mais habitar. Hoje nós nesse tabernáculo não conseguimos não pecar. Essa é a expressão. Nós não conseguimos não pecar. Mas, quando formos transformados, nós seremos a semelhança de Cristo e nós não conseguiremos mais naquele corpo pecar. E isso, queridos, é prova de que somos filhos de Deus, adotados nessa família. Essa revelação gloriosa. E eu acho muito interessante que o nosso catecismo, quando fala de adoção, na pergunta 74 do Catecismo Maior, ele fala muito preciosamente em todos os traços do que é a adoção. E a resposta da pergunta 74 é a seguinte: a adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo, por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o cuidado da dispensação paternais, são admitidos a todos as liberdades e privilégios de filhos de Deus, feitos herdeiros e todas as promessas e cordeiros com Cristo na glória. Então, irmãos, é um ato da livre graça de Deus. Livre graça de Deus. Ou seja, Deus não foi compungido ou forçado a nos transmitir essa bênção. Ele fez porque Ele quis, simplesmente. Não há nada em nós. E nos deu o Espírito do Filho, e nós hoje estamos sob o cuidado dEle. Sermos adotados, irmãos, é exatamente, vamos dizer assim, um reflexo daquilo que significa hoje a adoção. Pessoas que entram na fila para adotar filhos passam por as mesmas coisas. Às vezes desejam, casais que não têm filhos, desejam adotar filhos, e eles vão até a fila de espera, escolhem a criança e elas levam para sua casa com todo o amor para cuidar. E assim, meus queridos, que Deus, Ele faz conosco, só que de forma perfeita, de forma que não existe nenhum erro, mas um amor que é incomparável. Então, o amor de Deus, queridos, por nós, é algo que é singular. Em 1 João, capítulo 3, o versículo 2, ele continua, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, e sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos a semelhança de Cristo. Então, queridos, é simples. Por que nós não podemos, como os gnósticos faziam, viver de qualquer forma? Por que como cristãos, filhos de Deus, nós não podemos andar de qualquer forma? O versículo 3 vai dizer: porque nós devemos ser puros como Ele é, como Cristo é. Ele vai dizer: a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. Se nós temos a esperança de que somos filhos de Deus e de que quando Jesus Cristo vier, nós seremos transformados e seremos como Ele é, se temos essa esperança em nós, queridos, nos purificamos a nós mesmos, porque nós viveremos vida santa. O cristão,
ele vive, como nós dizemos no sermão de domingo, ele vive crescendo na sua vida de santidade. Ele não está estagnado e não pode ficar, queridos. Ele caminha rumo à estatura de Cristo. E aqui a expressão é como se essa fosse o nosso trabalho. A si mesmo se purifica, como se nós estivéssemos agindo para fazê-lo. E às vezes nós imaginamos e temos a certeza de que nós, de fato, não cooperamos absolutamente em nada com a nossa salvação. Mas com a santificação é uma ação aonde tanto Deus ele age, como nós também agimos. Então nós temos que caminhar, queridos. Nós não podemos parar na nossa caminhada cristã. Então nós, como cristãos, vivemos distintos do mundo. Não caminhamos praticando o pecado. E agora nós vamos ver isso nos versos adiante, que diz assim no versículo 4: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Irmãos, quantos aqui têm pecado? Todos têm pecado? Acredito que sim. Todos nós transgredimos a lei. Todos nós quebramos a lei de Deus. Mas o que João então quer dizer aqui? Nos versículos seguintes vai dizer: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. João está falando, queridos, não é de pecar. Porque ele diz no capítulo 2 que se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Mas é aqueles que vivem constantemente pecando. Aqueles que vivem ou que cultivam na sua vida diária práticas que são contrárias à lei de Deus. A esses, queridos, a esses João diz que não viu nem o conhecem. Não fazem parte do povo de Deus. Não fazem. E, meus irmãos, perceba que ele é enfático em todas as vezes que ele fala daqueles que são e daqueles que não são no capítulo anterior. Ele fala exatamente, continua exatamente, mostrando que se você não pratica, se você vive uma vida de pecado, você está dando evidências, provas de que você não é um filho de Deus. E aqui, irmãos, a palavra todo aquele que pratica o pecado aqui, irmãos, transgride a lei. Essa palavra prática, ela significa anomia, significa sem lei. Ou seja, todo aquele que vive não pratica a lei, que omite ou que se rebela contra a lei, irmãos, deliberadamente, ele mostra claramente que não é um filho de Deus. Ele mostra claramente. Porque essa pessoa vive sem respeito à lei de Deus. Ela transgride, ela pratica, ela vive uma vida constante de prática de pecado. O mundo ensina muitas filosofias, cria propostas, cria regras contra Deus. E é exatamente isso que essa expressão diz. Anomia, sem lei. E no versículo 5, ele nos lembra que Cristo, aquilo que Cristo veio fazer por nós, que veio se manifestar para tirar o pecado, para ser a propiciação, a justificação dos nossos pecados. E, meus irmãos, nós temos o desafio agora de viver e caminhar em santidade, porque todo aquele que permanece no pecado, está mostrando com os seus frutos, com a sua vida, com o seu exemplo de vida, que não é um filho de Deus. Então, o cristão verdadeiro, ele comete erros, e a gente não pode cair aqui na falha de falar assim: você tem que ser perfeito. Você, na sua caminhada, e muitos, queridos, vocês não fazem ideia de pessoas que já me procuraram e falaram assim: eu imaginava que eu tinha que ser perfeito, e eu me cobrava a perfeição. E não quer dizer que essa pessoa, depois de que ela compreendeu de que ela vai cair, ela começou a viver deliberadamente no pecado, não. Mas ela ficou tranquila de que, quando ela peca, ela pode ir ao Senhor e que ela terá ali perdão do seu pecado.
É assim que nós devemos caminhar, irmãos, em santidade, confiando na obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma aplicação para nós, irmãos, para a nossa meditação. Primeiro, que nós somos chamados nesses versos, para olhar aquilo que está muito à frente de nós. Muito à frente de nós, uma realidade espiritual que está além daquilo que é físico. Nós somos chamados para olhar para o amor de Deus que há de se revelar em nós, irmãos, de maneira gloriosa. Às vezes nós andamos cansados, sobrecarregados, às vezes desanimados com as coisas que acontecem no mundo, às vezes pressionados em alguma área da vida, e nós queremos, cansados, desanimados das coisas, queridos, olhem para o amor de Deus. A nossa vida aqui, como eu já disse vezes anterior, ela é curta. A expectativa de vida do brasileiro é de média de 80 anos. Então, os nossos dias vão passar rápido. Vão passar rápido. Cumpre que nós venhamos nesse tempo aqui, queridos, caminhar olhando para a eternidade. Nós precisamos caminhar olhando para a eternidade e nos preparando para ela, crescendo, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Hoje, meus irmãos, nós temos o privilégio de participar, de fazermos parte desse corpo de Cristo, de desfrutar das bênçãos da comunhão e de muitas outras coisas. Irmãos, imagine como será na eternidade. E nós falamos, e vamos voltar aqui ao assunto do culto. Irmãos, o culto ao Senhor é um momento sublime na semana, que prefigura aquilo que nós viveremos em comunhão na eternidade. Imagine todos nós transformados, nos alegrando. Imaginem, meus irmãos, no dia da vinda do Cordeiro, e nós participando daquela festa gloriosa, que Isaías diz que vai ter muitas bebidas e comidas, e um banquete absurdo, de bom, de perfeito, de deleites, e de coisas boas para a nossa alegria, junto com o nosso Senhor. Transformados. Irmãos, que Deus ele nos ajude a permanecer fiéis a Ele, caminhando e almejando esse dia glorioso, onde nós seremos revestidos de perfeição como Ele é. Tem alguma pergunta, queridos, que os irmãos queiram fazer? Senão nós vamos... Isso. Tem muitos trâmites que... Agora a nossa adoção tem devolução. Exatamente. Deus ele nos adotou com todas as nossas perfeições, todas as nossas mazelas, não tem devolução. Exatamente. Até para mim é algo assim que é maravilhoso. Exatamente. E assim, essa adoção, muito bem pontuado, Renato, porque quem nos escolheu é Deus. E às vezes as pessoas na teologia contemporânea, esses dias para trás eu vi um livro, um pastor lançando, acho que é pastor, teologia arminiana. Eu falei, meu Deus do céu, teologia sistemática. Irmãos, na teologia arminiana, a adoção, ela falha. A escolha de Deus, ela falha, porque ela depende da nossa vontade ou dos nossos erros e acertos. As pessoas caem da graça. Mas na teologia bíblica, se os irmãos perceberem, aqueles que estão sob o cuidado de Deus jamais podem sair. Até porque Deus ele não entra em equívoco jamais, nunca. Admitir que Deus escolheu alguém e essa pessoa não é ou não responde ao chamado dele, é dizer que Deus errou. E se Deus erra, queridos, em quem nós podemos confiar nele? Toda a credibilidade de Deus, vamos dizer na linguagem popular, desce por água abaixo. Ela acaba, porque ele vai se mostrar para nós ser um ser mutável, que erra, que falha em suas escolhas, que é fraco
na sua vontade, que não consegue atrair pessoas. Então é maravilhoso saber que como nós somos adotados, essa adoção ela não tem erro e nem volta. Não há equívocos. Existe uma escolha apenas, e ela foi feita na eternidade. Amém? Vamos orar então, queridos? Senhor, nós te damos graças, Pai, por essa noite de quinta-feira, pelo estudo, ó Deus, que o Senhor nos deu nessa quinta, nos mostrando, ó Deus, o glorioso feito que o Senhor fará em nós, ó Deus, na eternidade, quando o Senhor voltar. E como o Senhor, ó Deus, com amor singular, nos atraiu como seu povo para sermos seus filhos. Para sermos seus filhos, ó Deus, e caminharmos aqui nesse mundo de forma condizente com aquilo que professamos. Porque quantos, ó Deus, que hoje dizem caminhar com o Senhor, dizem estar em Cristo, mas fazem tudo aquilo que o Senhor mandou que eles não fizessem. Desobedecem o Senhor deliberadamente. Vivem a semana toda como se o Senhor não existisse. Não para ouvir a sua voz, não para ler as Escrituras, não para conversar contigo. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que se relaciona conosco. O Senhor é um ser pessoal, como nós somos também seres pessoais, que se relacionam um com o outro, Pai. O Senhor quer se relacionar conosco. Termos intimidade contigo, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Deus. E que o Senhor, ó Deus, nos motive. E que o Senhor, ó Deus, nos impulsione cada dia mais, através desse amor, ó Pai, possa nos atrair até ao Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, a chegar bem perto de Ti, Pai. E ali nunca mais sair. Nós oramos, Deus, e agradecemos por todas as bênçãos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós então encerramos esse estudo de hoje. Eu agradeço a presença de todos. Que Deus abençoe os irmãos e que tenham um final de semana abençoado e até domingo.